Well, if companies in the S&P 500 were to put 1% of their cash into Bitcoin, that would increase the price of Bitcoin by $40,000. Today, it's close to 30,000. So that's more than a double right there. If we saw 10%, of course, that would add 400,000. And I just told you, MicroStrategy has put all of its cash in. Perhaps emerging markets will be faster in terms of adoption. But we have been very surprised at how quickly this has happened in the United States. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um programa que ainda está prestes a começar. Aqui falamos sobre vários temas, finanças, investimentos, vida, saúde e cripto, de uma forma simples, onde menos é mais e melhor. Não façam like, não subscrevam, o motivo deste canal é meramente informação. Como aviso legal, não sou nem quero ser qualquer tipo de conselheiro financeiro, pelo que nunca devem investir mais do que aquilo que estão dispostos a perder e devem sempre consultar várias fontes até tomarem algum tipo de decisão, principalmente se for de ordem financeira. Vamos tentar fazer isto tudo num take, se eu não take em menos de 15 minutos. Aqui não há anúncios, não há publicidades, nem cursos, nem referral links, nem patrocínios, nem sorteios. Esta exposição é totalmente gratuita, nunca vos vou pedir nada em troca e este canal nunca será rentabilizado. Dessa forma é garantida honestidade, transparência e verdade. E lembrem-se que as minhas fontes são diversas, mas também podem estar incorretas. Portanto, façam a vossa pesquisa, tomem responsabilidade, que tudo na cripto é volátil, de alto risco e bastante inseguro. Vamos falar sobre Bitcoin. Não é preciso muito para nós voltarmos ao passado e da mesma forma que vocês estão a ver nessa tabela que eu vos queria mostrar já há bastante tempo. Não é difícil perceber que basta alguém, por exemplo, querer simplesmente comprar Bitcoin e guardar por um período não mais do que 2 ou 3 anos, que vai estar garantidamente a ganhar dinheiro com Bitcoin. E eu quero-vos mostrar também, mais à frente, os milhões que andam a entrar dentro da Bitcoin, que de alguma forma parecem estar a passar completamente ao lado. Mesmo na imprensa portuguesa, nós não vemos ninguém, curiosamente, a falar de Bitcoin. Eu encontrei um artigo no Expresso, provavelmente um outro artigo num outro sítio, mas nada de especial. Notícias, zero. E Bitcoin atingiu um novo máximo nestes últimos tempos de $42.000, o que de repente deveria de ser notícia nos primeiros jornais para que toda a gente tivesse esse mesmo acesso. E, infelizmente isso não aconteceu. Portanto, não só eu vos quero mostrar os milhões que estão todos a entrar em Bitcoin para que vocês não percam o foco, porque inevitavelmente isto vai levar a uma nova avalanche também nas altcoins. Portanto, acho que as altcoins vão voltar a sofrer numa inflação muito positiva para toda a gente que tenha as altcoins e obviamente que aí o segredo também será descobrir quais são as melhores altcoins ou as melhores apostas nesse sentido para que vocês possam sair da forma mais espetacular deste ciclo que, na minha opinião, estamos a 1-2 anos no máximo daquela bull run parabólica, se nada de errado obviamente acontecer, e isso é importante que vocês entendam, muita coisa pode correr mal na cripto. Antes de mais, antes de entrarmos em todos esses milhões e depois de um novo vídeo que eu vos vou partilhar de Katie Woods, que é a CEO da ARK Investment, a senhora que vocês viram na introdução deste vídeo, a falar sobre Bitcoin, e a falar muito bem de que basta apenas 10% de todas as empresas no S&P 500 colocarem dinheiro na Bitcoin, que será o suficiente para fazer uma escalada de preço absolutamente fora de normal na Bitcoin e por influência no resto de toda a cripto. Mas isso será para o fim. Eu vou-vos falar antes de mais de um novo airdrop onde vocês podem ganhar dinheiro gratuito, que tem a ver com um projeto chamado MAN. MAN não significa mais do que New Economy Movement, é um ecossistema de plataformas que utiliza a blockchain para fornecer soluções para empresas e indivíduos. A sua moeda nativa é a XEM, XEM, e o que ela tem em termos de notoriedade é, sem sombra de dúvida, a sua rapidez e a sua própria blockchain, que opera de uma forma semelhante à de Bitcoin, mas ela de alguma forma acaba por processar e registar as transações exatamente como se fosse num livro público, mas de uma forma extremamente rápida e segura, através de uma tecnologia que é diferente da Bitcoin. É através daquilo que eles chamam Proof of Importance e não de Proof of Stake ou Proof of Work. Relativamente àquilo que eu acho que é importante que vocês saibam, é que
A Man esteve para fazer um airdrop a dia 14 de janeiro de 2021, um airdrop esse que não aconteceu, e eu estou a vos explicar de que forma é que vocês podem se aproveitar da próxima data de tentativa desse mesmo airdrop, onde supostamente todo o processo de airdrop vai se tornar mais simples. Eu vou-vos mostrar como é que era de antes, portanto foi um processo que foi iniciado dia 15 de setembro de 2020, processo esse em que vocês tinham que ir a um site que se chamava Symbol, ou podiam descarregar através de uma aplicação, seja ela em Android ou Apple, para que vocês importassem uma carteira onde tivessem as vossas Shen, e depois a partir daí vocês estariam habilitados da mesma forma que eu vos estou a mostrar neste preciso momento, habilitados a receberem um airdrop na nova moeda que vai ser XYM. Portanto, quem o fizer ainda vai a tempo. A novidade é que esse snapshot vai ser feito em fevereiro. Portanto, a única coisa que vocês à partida necessitam de fazer é de comprar através da Binance ou da Huobi as vossas Shen, e não terão que fazer mais nada. Contudo, eu, como já vos disse várias vezes, eu quero-vos dar esta informação e quero que a partir deste momento vocês façam a vossa própria pesquisa. A pesquisa é necessária de ser feita para precisamente vos incentivar ao velho ditado de que eu quero vos ensinar a pescar e não a vos dar peixe. Portanto, se vocês tiverem esse interesse, procurem vídeos tutoriais sobre este mesmo assunto e tentem resolver e tentem procurar a informação para que vocês possam ter mais este airdrop gratuito. Vão precisar no mínimo de 100 shens, ao preço, à data e hora de criação deste vídeo está a mais ou menos 18, 19 cêntimos, o que significa que 100 seria no mínimo um investimento de 19 euros. E calha a vocês obviamente escolherem se haverão de fazer o mínimo ou uma estratégia mais agressiva. E o que é importante que vocês entendam, porque é que está a acontecer este airdrop? O que é que está por trás da mudança da Shen para a Shin? É muito simples, a tecnologia vai mudar, vai haver uma migração da tecnologia precisamente para esta nova moeda, onde vai se tornar ela mais escalável e mais rápida e mais segura, e eles precisam de fazer esta mesma alteração. Apesar disto, estas duas moedas vão existir na mesma, portanto, aqui é que está a vantagem deste airdrop, vocês vão ficar com o valor que têm em Shen e vão ficar com o novo valor que têm em Shin. É dinheiro gratuito, tomem como vocês quiserem e façam a partir deste momento a vossa própria estratégia para entenderem se vale a pena ou não este mesmo investimento. Eu já fiz aquilo que tinha a fazer, já descarreguei a carteira, já importei as minhas private keys da carteira onde eu tenho as minhas Shen e comprovam as minhas Shen para poder receber o equivalente em XYM, e provavelmente quando eu souber a data específica em fevereiro da Snapshot poderei fazer a mesma estratégia que eu tenho feito com os outros airdrops, de forma a aumentar o valor desse mesmo airdrop. E agora sim, vamos falar sobre Bitcoin. Eu vou-vos deixar com o resto da entrevista que eu achei interessante partilhar de Katie Woods, CEO da ARK Investments, a falar sobre uma possível previsão de $500 mil para uma Bitcoin e de que forma é que ela chega a esse mesmo valor. Mas o que eu achei mais interessante no resto da entrevista, e por isso é que eu vou partilhá-la, a forma como ela fala do dinheiro institucional entrar no mercado e a forma como as empresas não estão a dormir sobre este tema que é a Bitcoin. E cada vez mais empresas estão a entrar de uma forma pública neste investimento que é a Bitcoin. MicroStrategy com 70 mil Bitcoins já acumuladas. Galaxy Digital Holdings com mais de 16 mil acumuladas. Temos o fundo de Bitcoin da Grayscale com mais de 616 mil Bitcoins. Guggenheim a pensar em gastar 10% do total dos seus investimentos, que são na ordem dos 230 bilhões, ou seja, daria aproximadamente 23 bilhões investidos, possivelmente em Bitcoin. Temos a Square, temos a Hunt 8, a Voyager Digital, e vocês podem comprovar todos estes investimentos num site muito curioso que se chama Bitcoin Treasuries, onde vocês têm lá, de uma forma atualizada, todas as empresas que estão a colocar valor dentro da cripto. Agora pergunto eu, vocês acham sinceramente que estas empresas fazem este tipo de investimentos nestes valores sem o mínimo de análise, obviamente tendo o risco em conta, mas sem o mínimo de análise de que isto pode se transformar numa mais-valia? Deixo-vos essa pergunta no ar e vou-vos deixar agora com a entrevista para que vocês não só tenham visto estes milhões todos que estão a entrar dentro da cripto, não percam o foco. Bitcoin é algo que é necessário nas vossas carteiras, assim como eu acho que Ethereum também, e o resto são altcoins que vocês podem, sem sombra de dúvidas, diversificar as vossas carteiras e provavelmente aumentar o vosso bolo de uma forma muito significativa no final deste ciclo
de Bull Run. Um bom Carnaval, uma boa Páscoa, um bom Natal e adeus. Is correct. And this is using a Monte Carlo simulation. Institutional involvement could increase the price of Bitcoin. Again, it's 30,000 now, by 200,000 if they want to minimize volatility, to 500,000 if they want to maximize their Sharpe ratios. So quite a bit of work. Yassine El-Mandra, our analyst, has 2 white papers. And I should mention, all of our analysts have white papers, more extensive white papers on our site, and most of these topics. So because we've done a lot of analysis on Bitcoin among financial advisors and their clients. And clients are talking about it, advisors are talking about it. Do you think, based on your analysis of Bitcoin, that eventually it makes it to clients of financial advisors? Is that going to be in the form of a Bitcoin ETF? Is it going to be in the form of something like Grayscale? Or will it be in the form of investing in an active fund or an active ETF like ARK, or we know Guggenheim just got a mandate that they can allocate as well? Where do you think that the allocation for our clients will come from in the form of Bitcoin? Well, we still think, I know that the ETF question is still out there. We still think the SEC is reticent, although I will say the new SEC chairman, Gensler, he spent time at MIT between his stints in the government and is very pro-Bitcoin, interestingly. And so he understands it more. I think the showstopper short term is Bitcoin. If you look at its market cap, it's $600 billion. That's like one large cap stock. So I think that what we need is for more equivalent of market cap or network value in Bitcoin. And then the SEC will be much more friendly to it. The other interesting thing that's happened at the SEC is the head of the SEC's crypto research division has been promoted to report directly to the chairman. So I think we're going to see a lot. First of all, there's more understanding. I think once, I'm not going to pick a number, but I believe it'll have to get well past $1 trillion because an ETF, you know, the flood has to be satisfied. The flood of demand has to be satisfied. So it's going to have to get well over $1 trillion, $2 trillion, I think, before the SEC will feel comfortable about an ETF. But in terms of other funds, they may be more open. Funds that can close, that don't have to buy, mutual funds don't have to buy. They can allocate elsewhere if they get flows. So it may happen, it may be that mutual funds might get first dibs there.